Boa tarde a todos e todas. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Vani Gonçalves e hoje eu irei aqui compartilhar com você a continuação aqui, né, desse lindo desenho. Na primeira aula nós fizemos essa etapa, né, e concluímos a outra videoaula aqui com o contorno aqui desses babados. Na aula de hoje vocês podem observar que existe, né, mais alguns elementos que eu adicionei aqui na minha fraldinha, né. Eu adicionei aqui a borboleta e também aqui uma faixa com o nome da bebezinha que será, né, aí destinada. Aqui nós observe que na aula anterior não havíamos feito essa sombra, tá? Eu fiz ela, mas aí eu não percebi que o celular não está gravando, mas eu vou explicar para você que cor que eu utilizei aqui. Eu utilizei para dar essa profundidade aqui, escurecimento, a mistura dessas duas cores. Olha, o púrpura, né? E a cor rústico, sendo que coloquei aqui um pouco mais de púrpura e menos de rústico. E cheguei numa cor, né? Que eu verifiquei que poderia causar aí, né, uma profundidade e ficar tom sobre tom. Aqui nessa parte, as duas partes aqui do bumbum dela. Eu coloquei um pouco de branco aqui e aqui, para vocês podem observar que ficou um volume, né? Da mesma forma que foi feito aqui, né, com os pontos de luz na bochecha, né, para causar esse volume, causar a impressão de que o bebezinho está aí com a bochechinha gordinha, né? Então, a gente trabalha com esses pontos de luz para que a bochecha venha ressaltar ou qualquer outra coisa que você queira aí que ele dê um certo volume. E hoje nós vamos estar aqui finalizando, tá bom? E vamos aqui dar continuidade, tá bom? Desse desenho, essas duas cores aqui, né, que eu mencionei antes. Depois eu vou estar fazendo a misturinha dela para que eu possa aqui, né, trabalhar nessa faixa. E hoje eu vou aqui, ó, trabalhar com a parte do chãozinho, tá bom? Eu vou utilizar aqui a minha cor erva doce, vou trabalhar com ela aqui no pratinho, com um pouco de clareador, porque eu quero chegar a um tom aí transparente. Vai ficar aí um tom transparente, tá? Trabalhando sempre com aquele mesmo formato de uma pintura meio que aquarelada, tá ok? Olha, eu vou colocar aqui, como esse tom aqui é bem suave, então eu vou adicionar um pouco mais. Vou estar adicionando água aqui, tá? Você só vai aprender a questão aqui de que textura deve ficar a partir do momento que você começar a trabalhar. Mas uma coisa eu te falo, olha, ela não fica escorrendo, olha. Ela não escorre. Mesmo que eu, vamos supor, eu vou molhando assim, aos poucos, ó. Se o seu pincel for maior, com certeza ele encharcará mais de água. Então, você vai aí fazendo aí um teste, tá? Todo trabalho, né, a gente só aprende com a prática, pessoal. Não se aprende as coisas do dia para noite, tá? Então, respeite o seu processo. Aqui, ó, essa erva doce, eu vou trabalhar aqui com um pouquinho aqui do cinza lunar. Vou pegar apenas um pouquinho, tá? E vou aqui adicionar aqui um cantinho aqui, tá? Vou adicionar um pouquinho mais de água, porque eu observei que ainda se encontra ainda uma tinta não muito fluida, e eu preciso sim de uma tinta bem fluida. Vou trabalhar aqui com esse pincel aqui é o 421, tá? Da Condor, é o número 4, ele já tá bem velhinho, e eu vou trabalhar com uns capinzinhos assim. Eu coloco a tinta apenas de um lado do pincel e vou puxando, né, aqui, ó, de baixo para cima. Observe que não fique, né, muito evidente a cor, mas essa será uma base, né, para a minha pintura. Aqui eu vou adicionar também. Observa que eu pego aqui, ó, daqui de baixo para cima. Ó, trabalho com movimentos rápidos, tá? Aqui eu já venho aqui meio que misturando aqui, ó, esse cinza que eu havia feito.
E eu vou trabalhando essa parte da margem da fralda aqui, né? Como se fosse aqui o primeiro plano, tá? Da pintura. Vou jogando aqui, ó, mais um pouquinho de tinta aqui, já sobrepondo essa cor que eu havia feito. Se você não quiser trabalhar dessa maneira, você não precisa, você já vem com a tinta de base e depois já vem com a parte escura. Mas eu quero brincar um pouquinho com as cores aqui, tá? Olha, não vai ficar aquela coisa assim bem evidente, tá? Mas dá um charme na pintura. Vou vir aqui, ó, com verde folha. Adiciona aqui nessa parte aonde eu havia colocado aqui a cor erva doce. Vou diluir. Eu trabalho sempre com cores, né? Fazendo camadas. Isso causa um efeito, né? De profundidade ao desenho. E, né, assim, a questão do que as pessoas falam pintura 3D, né? Que tem algumas camadas e parece que aquilo tem um volume maior do que se não tivesse colocado. O legal de trabalhar assim com várias misturas, pessoal, é porque o seu trabalho fica um trabalho unânime, né? Aqui, ó, eu gosto de passar assim o pincel, dessa forma. Para que eu possa tirar aqui aquela divisória que causa, né? Entre o risquinho que eu fiz, né? Para formar o capim. E a pintura que eu havia já posto aqui antes, né? O fundo. Eu vou vir aqui com a cor verde grama, tá? Misturando com esse cinza. Vou adicionar um pouco mais de água aqui. Preciso aí de uma pintura mais fluida. Se eu verificar que ficou muito fluida, eu adiciono um pouco mais de tinta. Posso tirar o excesso, ó. Observe que eu peguei a tinta, tirei o excesso apenas de um lado. E vou trabalhando com o pincel em pé. Observe que não tem uma posição correta, olha. Eu venho trabalhando, você pode vir fazendo aqui o mato do meio maior, e aqui à medida que você vai diminuindo também, caso queira. Mas é bem aleatório. Aqui eu vou fazer alguns matinhos, se você tiver dificuldade em fazer, você pode trabalhar com pincel filete, tá? Trabalhe com a tinta diluída e você vai conseguir aí um efeito bem parecido. É aleatório, não tem assim um formato. A única coisa que eu falo para você é que você pega de baixo para cima, porque aí a pontinha termina fininho, olha. Tá? Você vem aqui, ó. A tinta dessa forma, ela ajuda muito, né, ao pincel trabalhar, ó. Esse pincel aqui, ele tem o pelo macio, então, se eu trabalhar com uma tinta grossa, eu não vou conseguir esse efeito. Aqui eu venho, como eu falei, né, com a sujeira do pincel, e eu venho fazendo essa parte. Posso vir também com um pincel mais duro, porque ele vai me ajudar aí, né, na questão da mesclagem. Eu não quero deixar marcado. Vou utilizar aqui um pouquinho dessa sujeirinha aqui, esse verdinho mais claro. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque eu estou na trama, né? Bem, aqui eu fiz algumas camadinhas, né, de graminha. Posso fazer um pouquinho mais aqui, ó. Né? À medida que o tamanho que você queira. Não vou fazer muita coisa aqui não, porque senão vai ficar muito carregado, né? Vai ficar muita informação. Eu peguei um pouquinho desse verde folha aqui, só a sujeirinha. E vou fazer aqui para esse matinho ficar flutuando. Olha.
A minha graminha está pronta, então agora eu vou vir fazendo o quê? Eu vou pegar esse pincel aqui, que é o 0, tá? Da referência 421. Vou adicionar um pouco mais de cinza a esse verde, tá? Que é o verde grama. Quero deixar uma pintura aí bem transparente, então para isso eu tenho que trabalhar com o incolor clareador, caso você queira, né, deixar a pintura, qualquer coisa que você for fazer, você quer deixar aí com transparência, você trabalha aqui com incolor, que a função dele é essa, tá? É deixar algo translúcido. Aí eu venho aqui com esse pincel 0 e vou fazendo folhinhas. Se eu verificar que a minha tinta ainda não se encontra, né, transparente ainda, eu venho aqui adicionando um pouco mais de clareador. Vou adicionar um pouquinho de água e vou vir fazendo aqui folhinhas. Ó, agora sim. Você vai fazendo, vai testando e vai chegar no ponto aí que você deseja. Não vou fazer muita coisa, tá? Vou deixar essa tinta aqui, né, de lado. Se ela estiver ainda de forma, né, que eu possa trabalhar, porque hoje tá muito quente aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou tampar minha tinta. E vou trabalhar com fundo, enquanto esse capim está secando, eu vou trabalhar com fundo aqui, tá? Da minha borboleta e também aqui o fundo dessa plaquinha, né? Vou pegar o roxinho, né, de boneca, que é a cor que eu utilizei, uma das cores que eu utilizei aqui para fazer nessa... O fundo, né, da menininha, eu vou utilizar aqui, próximo a ela, mas sem clareador, tá? E vou fazer assim. O movimento circular, eu trabalho, tá? Fazendo aqui essa sombra. Aqui próximo a nesses círculos aqui, gente, olha, isso aqui são rosinhas que eu vou trabalhar. E eu vou vir aqui também fazendo aqui um fundo próximo a ela. Não utilizei aqui o clareador, tá? Passei um pouquinho mais aqui de roxinho de boneca aqui pra intensificar um pouco mais. E aí você vai observando, tá? A pintura é observação. Você vai vendo onde precisa mais, onde não precisa. Dê uma olhadinha no pincel ali, e não muito, tá? E vou dar uma espalhadinha aqui nesse fundo que eu havia feito. Porque como eu não coloquei clareador, nem fiz aquela misturinha que eu sempre gosto de fazer, então a tinta fica um pouco mais difícil de, né, de dissolver. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou pintar essa minha tag, tá? Essa plaquinha. E eu vou utilizar aqui para a base dela, eu vou usar a cor palha. Vou vir aqui e vou preencher, tá? Vou dar uma misturada nessa tinta minha, que ela tá muito grossa. Vou dar uma diluída nela, quer dizer. Vou diluir aqui essa cor palha, tá?
para que eu possa trabalhar aqui nessa tagzinha. Preencho tudo, né? Tira essa água daqui. Eu preencho aqui todinha essa tag. Se você tiver dificuldade, você faça por partes, né? Tô pintando rápido porque tá muito quente, pessoal. Acredito que aqui esteja uns 40 graus por aí, 42 graus. Esse dia deu 46 graus aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a minha cor jatobá. Você pode vir com cor carmuça, tá? E eu vou aqui fazer as sombras. Ó, bem pouquinho, olha, coisinha mínima, tá? Faça com camurça que vai ser melhor para você trabalhar. Eu vou trabalhar apenas com a sujeira. Então, assim, próximo aqui a essas dobrinhas, eu venho, né, fazendo aqui. Aqui é a parte de dentro e aqui é a parte que pega a luz. Então, tem partes que vai ficar mais evidente, tem parte que vai ficar, vamos supor, aqui tá por trás dessa. Então, eu venho aqui, ó, e jogo a parte escura aqui. Essa parte aqui está por trás dessa, então eu venho passando aqui, porque essa borda, ela está pegando luz, tá? Agora, aqui, ela vem dessa forma, tá vendo? Próxima que esse desenho aqui, né, que essa rosinha, eu vou jogar também um pouquinho. Se você não entender, deixa o comentário aqui abaixo que eu trago o vídeo somente, né, dessa plaquinha. É pouquíssima tinta, tá? Desse jatobá. Trabalha com camurça, vai ser bem melhor. Se você quiser a plaquinha, né, com outro tom, aí você trabalha aí com a cor branco e cinza, tá? Vai ficar muito lindo também. Eu vou pegar um pouco mais de tinta aqui. E eu venho aqui e preencho essa parte aqui, ó. Eu vou intensificar um pouquinho mais essa curva aqui, tá? Pra dar ênfase aqui. Observa que bem aqui, ó, ela vem aqui, né? Eu peguei esse pincel porque ele é mais preciso, por ser menor. Então, eu venho aqui, ó, aqui também. Eu vou dar um ponto mais de luz, né? Intensificar aqui os pontos de luz. Olha aqui também. Aqui, ó. É bom deixar o risco bem evidente para que você possa aí conseguir enxergar depois que você passar a tinta, tá?
Fica mais fácil, mas não assim, utilize caneta. Se você for fazer, tipo assim, o desenho seu saiu muito claro, você venha com lápis, tá? Lápis mesmo escolar. Agora eu venho aqui, ó, e vou colocar um pouquinho de tinta bem aqui. Eu coloquei demais. Aí você vem aqui, ó, misturando. Eu coloquei um pouco de palha aqui, para me ajudar aqui né, mesclar aqui. Tá vendo? Vou colocar só uma sujeirinha aqui, tá bom? Só pra dar um pouco mais de cor aqui nessa parte. Depois eu vou vir aqui fazendo a luz. Agora eu vou vir aqui, né, fazendo, né, os pontos de luz aqui dessa faixa. Eu vou utilizar a cor branco, tá? Vou utilizar um pincel assim, pequeno. Esse aqui é o 0 da Fundo, cabo amarelo. Vou só fazer aqui essas partes, tá? Pra dar um destaque maior aqui na minha faixa. Aqui, ó, eu venho, tá? Eu coloco o branco aqui, mas eu tomo cuidado para não apagar por completo essa manchinha que eu fiz aqui, né? Essa dobrinha aqui para formar a dobra. Aqui eu venho, né, colocando. Posso colocar um pouco mais. Não quero uma faixa muito escura. A sua tinta deve estar diluída. Molhei o pincel ali um pouco, tá? Não muito, só um pouquinho. Tirei um pouquinho de excesso de água no pano e venho mesclando. Aqui, ó. Depois eu vou vir com contorno aqui para fazer uma maior definição aqui. Você vai jogar esses pontos de luz apenas nos lugares, tá? Que não foi jogado jatobá. Vou jogar um pouco mais aqui, vindo pro centro. Vou molhar meu pincel, né? Porque o tempo tá muito seco. E você vai colocando, né? Aí coloca o branco aí. Eu coloquei o branco, né, conforme eu precisei. Se caso eu precisar um pouco mais aqui, né, de retocar algumas partes, eu vou fazer isso por final. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir fazendo aqui a sombra desses passarinhos. Eu vou utilizar o mesmo azul que eu utilizei no fundo da menininha, que é o azul soft, tá? Vou utilizar ele aqui. Lembrando que para pintar essa trama, eu tenho que trabalhar... Ó, eu tô tirando na mão mesmo, tá? Eu tenho que trabalhar com o pincel um pouco assim deitado, tá? Para que eu não possa danificar essa parte da trama. Vou fazer essa sombrazinha aqui, tá?
Aqui na parte onde fica o tecido, né? Que o tecido tem essa textura diferente, eu posso trabalhar com movimento circular, mas aqui eu tenho que trabalhar assim com o pincel deitadinho. E lembrando que esse pincel que eu estou trabalhando aqui, ele é um pincel que a cerda dele é um pouco mole e também é longa, né? Então, ó, aqui eu já posso trabalhar assim, ó, nesse sentido assim. E aqui, ó, eu vou fazendo a junção, mesmo que a parte que eu joguei aí esteja seca, mas não vai, assim, causar interferência, tá? Ele acaba fazendo essa junção, mesmo ele estando seco. Feito isso, eu vou vir aqui e vou fazer aqui o passarinho com uma base, com esse azul soft mesmo, tá? Aqui na asinha. Esse pincel que eu estou trabalhando aqui é um pincel pequeno, tá? Agora eu venho com um pouquinho de branco aqui, só para dar uma suavizada aqui na cor. O passarinho aqui no meio, olha, eu vou vir com um pouco de branco, esse branco tá bem diluidinho. E eu vou vir aqui fazendo aqui o contorno. Olha. Aqui na trama eu venho aqui, ó, e, né, vou fazendo batidinho assim para entrar na trama aí. Essa parte da barriguinha eu vou trabalhar aqui com o amarelo limão, tá? Mas antes eu vou colocar aqui um pouquinho de branco e vem assim, ó, vou só melar o pincel, gente, ó, só um pouquinho, tá? O outro passarinho eu vou fazer da mesma forma. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho desse azul soft aqui na asinha também, ó, ele tá com bolinha. Tá? Vem aqui com um pouquinho de branco, o pincelzinho de lado, tiro o excesso, deixo a tinta somente de um lado. E eu venho trabalhando o rabinho aqui. E aqui fazendo o formato da asinha. Vou definir um pouco melhor isso aí, né, essas peninhas, a partir do momento que eu venho finalizando ali com contorno, né, utilizando o pincel filete. Coloquei apenas um pouquinho aqui desse amarelo limão com branco e vou fazer aqui o peitinho do passarinho. Vou adicionar o branco aqui no meio, tá? Da mesma forma que eu fiz no outro. Vou repetir esse mesmo processo. Agora, o que eu vou fazer? Um pouco mais, escurecer um pouquinho mais aqui. Vou vir com a cor turquesa e vou causar aqui um pouco mais de profundidade nesse passarinho. Olha, é uma gotinha de nada, um pontinho, tá? Eu vou fazendo assim, ó, só uns retoquezinhos aqui, só para definir. Aqui eu vou colocar só assim, ó, sujeirinha. Pouquíssima coisa. Vou de novo, ó, se eu verificar que eu peguei muita tinta, eu tiro o excesso, ó. Eu vou definir aqui as divisórias, né? Se você quiser um pouquinho mais escuro, né? Você pode estar adicionando aí um pouco mais de tinta. Bem, agora, pessoal, vou aproveitar que esse turquesa está aberto. Aqui, ó, eu havia feito aqui, né, o fundo, utilizando 3 cores, sendo elas o azul soft, né, o amarelo bebê e o roxo de boneca. Aqui, ó, próximo do meu bebezinho aqui, eu vou utilizar aqui, ó, um pouco desse azul soft puro. Vou vir com o pincel aqui, ó, com a tinta apenas no cantinho do pincel. E vou aqui, ó, tiro o excesso e venho mesclando, ó. Isso aqui vai trazer meu bebezinho para frente, tá?
Aqui, ó, como eu utilizei aqui, próximo azul também eu vou usar, e aqui também. Tiro o excesso no paninho e venho mesclando, aqui também. Tá? Aqui vai causar, tá vendo como é que fica diferente? Pra fazer com que o meu desenho, né, surja mais efeito de que o bebê veio mais pra cá, está mais perto aqui, né? Não está lá, distanciado, é apenas uma estampa no tecido. Eu vou pegar um pouco do meu cinza chumbo e vou aqui fazer um pouco mais de profundidade. Olha, observe que é um pouquinho só, vou tirar até o excesso aqui no pratinho. Ó, tirei aqui, ó. Venho aqui, ó, e adiciono também. Sendo que eu vou colocar aqui o cinza um pouco menos, tá? Vou limpar meu pincel para tirar o excesso que se encontra e vou mesclar. Observe que o cinza que eu coloquei não tampou o azul, dessa forma. Viu como é que deu um destaque na minha pintura? Então, isso daqui eu vou fazer aqui ao redor do meu passarinho da mesma forma. Vou dar uma ênfase maior aqui, tá? E vou vir aqui com um pouquinho, né, do cinza, tiro o excesso bem e vou vir aqui. São alguns pontos, olha, tá? Não são em todos os lugares que eu vou colocar. Se você achar que é muitas cores, né, que eu estou utilizando, você faça da mesma forma que estava antes, deixa do mesmo jeito. Aqui, ó, a trama do meu tecido, ele ficou um pouco assim, meio que ondulada. Eu vou vir aqui e vou puxar, ajeitando, tá? Dessa forma. Vou fazer aqui as rosinhas enquanto o passarinho esteja secando. E como que eu vou fazer essas rosinhas? Usando o mesmo tom de rosa que eu utilizei aqui, tá? Que é branco, mais essa cor rosa. Esse rosa, ele tem um tom assim fluorescente, né? Então, eu vou fazer aqui a junção do branco com esse rosa. Ele é uma cor bem bonita. E olha, eu vou fazer aqui um tom de rosa candy, tá? Vou deixar ele nesse tom aqui, mais escuro do que eu havia feito lá na calcinha. Vou dar uma diluída com um pouco de água, vou apenas pegar aqui, ó, um pouco de água no meu pincel e vou dar uma diluída, tá? Assim, a minha pintura ela fica bem mais leve. Agora, eu vou vir aqui, ó, fazer o círculo. Você pode utilizar aí a sua brochinha, se caso você tenha uma brochinha pequenininha, redondinha, você apenas coloca ela e roda assim, tá? Essa cor é muito linda. Dá vontade de colocar um monte de rosinha com essa cor. Agora, eu vou fazer aqui uma misturinha, né? Com o quê? A cor que eu utilizei aqui para fazer essa, né, florzinha foi o púrpura com esse rosa ali. Vou utilizar aqui um pouco do púrpura, pego um pouquinho aqui desse rosa, né? Ó, vou dar uma umedecida no meu pincel e vou adicionar aqui na tinta. Ah, tá muito claro, então eu vou colocar um pouco mais, tá? Aí, agora eu venho com o pincel filete
E vou trabalhando aqui, né, ó, as pétalas. Se eu verificar que tô vendo aqui que a tinta ficou muito líquida, eu vou colocar um pouco mais de tinta aqui. Aí eu venho aqui e coloco uma bolinha no meio, tá? Aí eu venho aqui, ó, faço o formato de um C. Aqui eu venho com outro formato por dentro, C. E aqui o contrário, ó. E você vai fazendo, tá? Esse tipo de rosa, tá, ó. Eu vou intensificar um pouco mais aqui, né? Deixar as pétalas mais gordinhas. Aqui da mesma forma. Venho no meio e venho formando, né? Um C, ó. Ou uma meia lua, né? Você achar melhor do seu entendimento. Ó, forma aqui, vem o contrário e vem o contrário. Ó, como a tinta tá molinha, ela vai expandindo. Aí ela vai dando assim esse formato de pintura aquarelada, tá? Se você não tem hábito de trabalhar com a tinta muito mole, aí você coloca, dilui ela bem pouquinho. Aqui acho que ela ficou muito diluída. Você pode fazer umas pétalas soltas assim. Aí eu vou intensificar com o púrpura puro no meio, tá? E um pouquinho assim. Só para dar um pouquinho mais de ênfase aqui às pétalas. Para formar assim aquele degradê de cores. Ó. Isso dá um efeito bem legal. Tenha paciência, tá? A vida já é muito difícil e corrida. As pessoas quase não vivem, elas vivem correndo. Eu sei que todos precisamos aí, né? Trabalhar para um sustento, mas pare um pouco. Nós só temos, né, essa vida aqui. Olha, viu que rosinhas lindas? Olha, ficaram muito lindas essas rosas. Vou fazer aqui as folhinhas, tá? Vou utilizar o mesmo tom que eu utilizei aqui embaixo. Como aqui ela já secou, eu vou fazer mais um pouquinho aqui. Vou pegar aqui um pouquinho desse verde grama, vou fazer uma quantidade menor, porque seca muito rápido. E eu não vou utilizar muita tinta. E vou pegar o meu cinza, né? Esse aqui é o cinza lunar. Vou molhar minha tinta aqui, né? Com um pouquinho de água. Né? Eu quero mudar um pouco do tom. Vou colocar um pouquinho mais de cinza. Vou utilizar aqui o clareador, que eu quero uma cor transparente. Quanto maior a quantidade do clareador, menos tinta, maior vai ser a sua transparência, né? Então, pessoal, eu quero fazer um efeito aqui um pouco diferente do que eu fiz aqui no chumzinho. Eu vou colocar a minha cor branco metálico, tá? Ó, vou pegar aqui uma quantidade e vou colocar aqui, ó, bem do ladinho. Por quê? Porque eu vou fazer um pouco. Se eu colocar esse branco metálico nessa tinta todinha aqui, eu vou perder o efeito do branco metálico, tá? Ela não faz muito efeito quando é colocado a cor mais do que a cor, né? Do que o branco metálico. Não sei se você entendeu aí. Eu vou utilizar essa misturinha, né? Com esse branco metálico e vou fazer aqui, ó. Folhinhas. Olha, vai dar um tom bem suave. Tá? O pincel que eu estou utilizando é um pincel 0, tá? Da referência 421. Aqui eu vou usar folhinhas, ó.
Eu pego aqui, ó, e faço assim. Se você tiver dificuldade, faça com pincel filete. Fazer uns arabescos aqui. Aqui eu vou fazer uma outra folhinha aqui. Ela não tá muito, né, molinha. Quando você for trabalhar, trabalha com ela mais líquida. Olha que tom maravilhoso esse tom, gente. Eu vou dar uma diluída aqui, porque eu tô achando muito grossa. Eu quero aproveitar bem essa cor aqui. Ó, ficou bem mais fininho, mais fácil de trabalhar. Não gosto de trabalhar com tinta grossa, não. Aí aqui eu posso fazer efeitos, né? Bem aqui eu vou fazer um galinho. Não ficou meio, né, evidente, mas depois eu vou estar aí, vou fazer aqui o acabamento com pincel filete. Ó, tá vendo? Quando a tinta tá grossa, como que é ruim de trabalhar? Horrível. E não corre, ó. Eu tô contornando aqui com a tinta verde grama puro, tá? Bem, as rosinhas, né, e os meus raminhos estão prontos. Eu vou concluir aqui os passarinhos, tá? Vou tampar minhas tintas. Eu vou vir aqui com a cor jatobá, né? Eu vou fazer o biquinho. Ó, pincel filete. Uma coisinha mínima, tá? Vou vir aqui com sépia. E vou fazer os olhos. Ó. Aqui. Ó. Vou pegar o cinza chumbo e vou fazer o contorno do passarinho, tá? Vou diluir essa tinta aqui, porque ela não está muito, né, no ponto, na tampinha mesmo. Vou diluir assim, tá? Com o pincel filete, eu pego um pouquinho aqui, né, dessa tinta, né, diluída, e eu venho fazendo apenas o contorno. Ele não vai ficar escuro, por quê? Porque ela está bem diluída. E simplesmente eu contorno, tá ok?
Caso venha muita tinta, eu tiro o excesso, né, do lado do pincel. Mesmo ele sendo filete, ele carrega aí uma quantidade de tinta que muitas vezes não é a quantidade necessária que eu preciso. Aí, se eu utilizar, né, aqui para o contorno que eu quero, né, que ele fique bem delicado, com uma carga muito grande no pincel, ele vai ficar aí com um contorno muito grosso. Aqui, do mesmo jeito, tá? Observe o desenho e você vai vir aí, né, fazendo o contorno. Simples assim. Passou um pouquinho, né? Venho com a unha aqui, ó, e dou uma tiradinha. Lembrando que esse desenho aqui, ele já está seco. Por isso que eu coloquei a mão por cima, mas se o seu não estiver, coloque, né, a sua mão com cuidadinho. Bem, agora eu vou vir aqui com uma cor, né, rústico. E vou fazer aqui, ó, uns pontinhos aqui, como simulando aqui o pezinho, né? Que ele está apoiado aqui nessa faixa. Agora, eu venho aqui fazendo o contorno aqui dessa faixa também, com pincel filete, a cor rústico, né? Ela já está diluída, eu já havia diluído ela antes. E eu venho contornando. Não é nada assim, né, difícil de ser feito. A única coisa que você deve fazer é pegar a tinta, né, assim, e tirar o excesso, né, que aí você consegue fazer aí, né. Ela não continua grossa. E aí, você vem, né, com a tinta bem diluída, você consegue aqui, ó, que o seu contorno seja feito, tá? De uma forma mais fácil. Não é para diluir, para ficar aguado, pessoal. Você apenas dilua assim, ó. Vai ficar molinho, você vai ver que ele não, se você fizer assim separado, né, numa tampinha, você observa que ele não escorre. Aqui eu vou dar uma leve escurecidinha aqui nessa parte aqui da curvinha. Sujar aqui com esse pincel. E vou vir aqui com o pincel, né, das cerdas mais duras e vou mesclar aqui, ó. Só pra mim dar um leve sombreado. Aqui também, ó, com sujeirinha do pincel, eu venho fazendo aqui um sombreado. Com essa mesma cor rústico, tá? Aqui também, eu vou fazer aqui. Olha, é só uma leve sujeirinha, tá? Porque essa cor é muito escura. Caso você não tenha habilidade para trabalhar aí com tintas escuras, utilize uma cor mais clara, tá? Olha, eu vou fazer uma misturinha aqui, porque eu vou fazer o nome da bebezinha, né? Utilizando o tom de sombra que eu utilizei na calcinha, né? Eu vou utilizar aqui, ó, um pouco de púrpura. E um pouquinho assim, ó, de rústico. Vou molhar meu pincel aqui na água, para que eu possa, né, deixar um pouco mais fluida essa tinta. Para na hora de trabalhar aqui, o meu pincel filete possa correr, né, aí no tecido. Agora, com essa mistura, eu venho aqui, ó, com o pincel filete e faço, né, aqui somente a cobertura onde eu risquei o nome da bebê.
O nome da bebezinha é Helena. Não é nada difícil, ó. A tinta tá diluída. Você só vai vir aqui. É uma questão de paciência. Não ficou muito bom, você vai vir, né? Vem ajeitando. Ó, é muito rápido. Eu vou dar uma reforçada aqui, né? Pra não ficar tão apagadinho. Esse nome eu achei na internet, tá? Aí eu fiz a busca lá, né? Nome Helena para pintar em fraldas. Aí apareceu várias opções já pronta. Só fiz o download e copiei, ok? Mais nada. Algumas vezes eu faço a mão livre, mas é melhor fazer assim, que fica mais bonitinho. Vou só reforçar essa letra H. Vou escurecer um pouco essa rosinha, só para causar uma profundidade aqui nela. Fazendo uns tracinhos assim. Bem, o nome Helena está pronto, tá? Aqui já está pronto. Agora, nós vamos fazer essa borboletinha aqui, que é bem rapidinho também. Eu vou utilizar para a base a cor rostinho de boneca. Com o pincel aqui, esse aqui é um pincel 0, você pode usar um pincel pequeno que você tem. Porque essa borboleta é pequena, né? Então, na medida que o desenho, né? O tamanho do desenho, você vai trabalhando aí com os pincéis, né? Tem que ser proporcional, porque se você trabalha com, vamos supor, porque se você preencher toda a minha borboleta aqui, né, com rostinho de boneca, eu já venho logo em seguida, com essa mistura que eu fiz, porém, eu vou adicionar um pouco mais de rústico. Então, eu venho aqui, ó, numa beiradinha aqui, porque eu não vou utilizar toda essa tinta, tá? E eu vou vir utilizando aqui essa cor para fazer aqui, né, o acabamento da minha borboleta. Aí, agora eu venho aqui, olha, e venho fazendo aqui o contorno. Se você quiser que ela puxe um tom mais o púrpura, deixa, né, coloca menos rústico. É muito simples de fazer, tá? Eu vou só aqui, realçar um pouco mais essa borda aqui, né? Aqui no meio, eu vou tirar, ó, vou pegar aqui um pouquinho da tinta, tirar o excesso. Eu venho aqui e faço um formato de uma gota, tá? E faço uns tracinhos, né? Vindo da cá, né? Ó, daqui, né? De fora para dentro. Ou quer seja de dentro para fora, não importa.
Eu gosto sempre de trabalhar de fora para dentro, tá? Eu venho com essa cor aqui, o rústico, né? E vou fazer aqui, né, o corpinho da borboleta. Para fazer a anteninha, você puxa de dentro para fora, tá? Para que ela termine aqui a pontinha fininha. Pode fazer uns pontinhos assim, ó, com a mesma cor. Agora eu vou fazer os cílios, né, que ficou sem fazer. Com a cor aqui roxo, que é o pincel filete, esse aqui é o pincel 00, né, eu venho aqui, ó, e puxo aqui, ó, com a tinta diluída, só, né, alguns cílios. Bem pouquinho. Só para, né, ficar um pouquinho mais evidente o olhar, né, e faz parte também do desenho. Bem, assim ficou o desenho, tá? Não irei estar fazendo florzinha aqui na parte de baixo, porque eu vou estar aqui colocando o acabamento por toda a fralda. Essa aqui é uma fralda de boca, né? Sem contar com os aviamentos que vai ao redor, né? E senão vai ficar com muita informação, tá bom? Espero que ter ajudado você, né? Que essa aula, esse passo a passo possa contribuir aí para o seu conhecimento, tá? Fica com Deus e te espero no próximo vídeo.